Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que ainda confunde muita gente no mercado de fundos imobiliários. Tem investidor que acha que um belo dia vai acordar, abrir o home broker, tomar um café e pronto, o fundo caiu 30% do nada. Igual ação em dia de pânico. Spoiler. Isso quase nunca acontece com fundo imobiliário. Todos EV. Não é série de suspense da Netflix pra ter plot twist do nada. Normalmente, o fundo avisa, dá sinal, pisca a luz vermelha, acende sirene, solta fumaça. O problema é que muita gente simplesmente decide não olhar. E sabe por quê? Porque o dividendo está pingando todo mês. O investidor recebe aquele rendimento mensal e automaticamente entra num estado de paz espiritual. Parece salário, parece aluguel, parece que nada pode dar errado. A pessoa olha o extrato e pensa, se tá pagando, tá tudo bem. Mas mercado financeiro não funciona baseado em sensação de conforto. Muitos fundos que hoje são considerados problemáticos já estavam mostrando sinais claros, meses, às vezes anos menos antes. E o mais curioso é que essas informações estavam públicas, gratuitas e disponíveis nos relatórios gerenciais que quase ninguém lê. Primeiro, vamos alinhar uma coisa importante. O que significa um fundo imobiliário quebrar? Não é quando a cota cai. Se fosse assim, metade da bolsa já teria quebrado várias vezes. Também não é quando o dividendo diminui ou quando o fundo negocia abaixo do valor patrimonial. Isso acontece o tempo todo no mercado. Um fundo realmente entra em problema quando perde a capacidade de gerar renda de forma consistente. Quando o imóvel para de produzir receita suficiente para sustentar o pagamento ao cotista. A partir daí, começa o famoso modo sobrevivência. O fundo passa a depender de eventos pontuais para continuar pagando dividendos. Venda de ativos, multas rescisórias, uso de caixa antigo, tudo aquilo que mantém a aparência de normalidade por algum tempo. É como alguém que perdeu o emprego, mas continua vivendo normalmente usando o limite do cartão e a reserva de emergência. Durante alguns meses, parece que nada mudou, até o dia em que a conta chega. E nos fundos imobiliários, esse processo quase sempre começa com um vilão clássico, a vacância. Vacância nada mais é do que espaço vazio, imóvel sem inquilino, área que não gera renda. Um fundo saudável tem pequenas oscilações, o que é normal. Inquilino sai, outro entra. Vida que segue. O problema começa quando a vacância sobe devagar e não para de subir. Sai de 8%, depois 12%, depois 18%, depois 25%. Isso não é azar. Isso é tendência. Significa que os inquilinos estão indo embora mais rápido do que novos contratos estão sendo assinados. Pode ser localização ruim, imóvel antigo, setor em dificuldade ou gestão ineficiente. Não importa o motivo, o efeito é sempre o mesmo. Menos dinheiro entrando. E quando entra menos dinheiro, o dividendo deveria cair. Mas nem sempre cai imediatamente. Aqui aparece um dos sinais mais perigosos do mercado. O dividendo maquiado. O fundo continua pagando bem. E o investidor pensa, tá vendo? Está tudo ótimo. Só que parte daquele pagamento pode vir de receitas não recorrentes. Multas, vendas ou caixa acumulado do passado. Legal, sim, sustentável. Nem um pouco. Mais cedo ou mais tarde, essa fonte seca. E quando seca, o corte de dividendos vem rápido. E geralmente acompanhado de queda forte na cotação. Outro ponto que muita gente ignora é o endividamento. Alguns fundos pegam dívida para crescer, comprar imóveis e aumentar retorno. Em momentos bons, funciona maravilhosamente. O problema aparece quando a dívida vence em período de juros altos ou mercado fechado para captação. Aí, o gestor precisa correr contra o tempo. Pode vender ativos às pressas ou fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Traduzindo, o cotista acaba pagando a conta. E falando em gestor, existe algo que muita gente subestima completamente: a qualidade da gestão. Fundo imobiliário
não é automático. Não é um prédio que se administra sozinho enquanto toca música relaxante no elevador. Existe uma equipe tomando decisões todos os dias. Gestoras experientes costumam atravessar crises, ajustando contratos, negociando dívidas e reposicionando ativos. Já gestões fracas conseguem transformar problemas pequenos em crises enormes. A comunicação também entrega muito. Quando o relatório começa a ficar vago demais, cheio de frases bonitas e pouca explicação prática, vale ligar o alerta. Fundo sério explica. Problema, mostra números e apresenta plano. Silêncio ou excesso de otimismo costumam ser sinais ruins. Outro fator lento menos, mas extremamente importante, é a qualidade dos imóveis. O mercado imobiliário evolui. Galpões ficam mais tecnológicos. Escritórios exigem eficiência energética. Shoppings precisam se reinventar constantemente. Imóvel que não acompanha essa evolução começa a perder competitividade. Primeiro, sai o melhor inquilino. Depois, entra outro pagando menos. Depois, surge vacância. A receita cai lentamente. Quando o fundo percebe que precisa modernizar o ativo, muitas vezes já não tem caixa ou acesso fácil a novas captações. Existe ainda um sinal curioso no mercado secundário: aumento de volume, com queda constante de preço. Às vezes, investidores grandes estão reduzindo posição antes que o problema fique evidente para todo mundo. Não é sentença de morte, mas definitivamente merece investigação. Mesmo com todos esses sinais disponíveis, muitos investidores permanecem presos em fundos deteriorados. E aqui entra o maior inimigo do investidor: o emocional. O primeiro erro é a ancoragem no preço de compra. A pessoa pensa: só vendo quando voltar ao meu preço médio. O mercado não sabe quanto você pagou. Ele não está tentando recuperar seu prejuízo pessoal. Outro erro é o apego ao dividendo. Enquanto o dinheiro pinga, o investidor ignora problemas claros, sem perceber que aquele pagamento pode ser temporário. Também é comum entrar sem estratégia nenhuma. Compra porque o dividend yield parece alto, mas nunca definiu em quais condições venderia. Sem regra, toda decisão vira emoção. E existe ainda o risco da concentração. Colocar grande parte da carteira em poucos fundos aumenta muito o impacto quando um deles enfrenta dificuldades. Diversificar não significa ter 50 fundos. Significa não depender demais de um único ativo. Talvez o maior erro de todos seja ignorar os relatórios gerenciais. Toda a história do fundo tá ali. Vacância, contratos, dívidas, riscos, estratégia. Quem não acompanha relatório basicamente está investindo no modo fé. A melhor proteção continua sendo simples: diversificação, acompanhamento periódico e entendimento dos ciclos econômicos. Fundos de tijolo e fundos de papel reagem de formas diferentes aos juros. Entender isso ajuda o investidor a atravessar momentos difíceis com muito mais tranquilidade. Fundos imobiliários continuam sendo excelentes instrumentos para a construção de renda passiva no Brasil, mas não são investimentos automáticos. Eles exigem atenção. No fim das contas, investir bem em FIIs não é prever o futuro, é perceber os sinais do presente. Porque o fundo quase nunca cai do nada, ele avisa antes. A questão é simples: você está observando ou apenas esperando o dividendo cair na conta?